Olá, pessoal, boa tarde, né, novamente. Estamos voltando com a nossa penúltima aula do nosso treinamento, novamente com a nossa instrutora Carla. Carla, para quem não conhece, é distrital do Distrito de Cidades Funcionários, líder, tá? É aspirante a master também. E vamos agora conversar um pouquinho sobre o relacionamento do clube com os pais e os responsáveis. Muito obrigado, Carla, e jogue duro aí. Obrigada, vamos lá. Temos quantos aqui? 16 Boa ainda, tarde. pessoal. Boa tarde. Chama aí o pessoal do clube de vocês, gente. Está acabando, está acabando. Vamos lá. Parabéns a quem permaneceu aqui firme e forte. Gente, hoje eu já ouvi na aula do Samuel, acho que foi na do Samuel só, alguns aspectos problemáticos que a gente tem em relação aos pais, o relacionamento com os pais. Novamente, eu queria deixar para vocês, né, o espaço. Podem me interromper, quem quiser falar, pode ligar o seu microfone e falar. Só queria que você não interrompesse o amigo, seu amigo líder que vai estar falando, tá? Aí, quando o amigo estiver falando, aí você levanta a mãozinha, pede a vez. Aí, quando ele terminar, aí eu vou moderando aqui o nosso bate-papo. Mas, quanto a mim, você pode interromper, tá? Fora esse ponto que eu vi, né, que realmente é algo muito recorrente, os pais, eles esperam muito da gente, e não diria só esperam, eles colocam a expectativa de mudanças no filho, na filha, de que seja alguém muito espiritual, de que seja alguém que nunca falte os cultos, que faça isso, coloca tudo em cima do clube, né? E quando tem um relacionamento mais próximo com o diretor ou com o conselheiro, cobra ainda mais isso do líder da criança, do adolescente, né? Esse é um problema recorrente que a gente enfrenta na igreja, né? Tipo, o menino não está indo para a igreja, está desmotivado, aí culpa o clube, culpa o diretor, culpa o conselheiro. Não é assim? Estou falando alguma mentira? Isso é surreal? Isso só aconteceu nos clubes que eu participei? Nos clubes de vocês não acontece isso? Sempre. Né? Então, assim, é um dos, vamos dizer assim, não quero dizer problema, mas vamos dizer que é um dos enfrentamentos que a gente tem que ter no clube quanto líderes, né? Seja você conselheiro ou diretor, ou diretor associado. Mas fora esse ponto, que já é muito dolorido, né? Fora esse ponto, quais outros pontos a gente pode aqui identificar como uma problemática na nossa liderança em relação aos pais? Falta de apoio. Em que sentido falta de apoio? Com licença, Carla. Pois não. Até a gente pode colocar assim, até de certa forma, uma má influência. Por quê? Porque a gente dá uma folga para os meninos por mês, né? Aí os pais não utilizam essa folga, só deixam para marcar as coisas no dia da reunião, no dia da estão tudo lá de boa. É um exemplo de falta de apoio que a Marcela trouxe. Se o pai está por dentro do calendário do clube, é correto, seria legal da parte da família se planejar também de acordo com o calendário do clube, né? Para que não fique assim um estranhamento, a comunicação não fique arranhada, que a gente sinta o apoio do pai e possa, assim, cumprir o nosso papel, os planos que a gente tem para o desenvolvimento daquela criança, né? Muito boa colocação. Alguém mais tem outra problemática que geralmente a gente... Pode falar. Eu acho que é um problema recorrente em todo clube. Se não tiver, me diga o segredo para não ter. A ausência dos pais na reunião de pais, quando a gente marca. A gente marca 2, 3 reuniões de pais por ano, né?
digamos assim, né, uma média, pelo menos no meu clube funciona assim, a gente marca de 2, 3 no máximo. E aí aparece 2, 3 pais. Aí quando acontece alguma coisa no decorrer das atividades, lota o grupo dos pais de reclamação, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas não foi na reunião de pais para conversar, não procura a gente, não se interessa pelo que o clube faz. Aqui no Atalaia Fortaleza, tirando essa questão, os pais são ótimos, quando a gente corre atrás. Quando a gente corre atrás, eles se disponibilizam, eles ajudam, eles fazem o que for, mas se a gente for esperar a vontade deles, se a gente for esperar que eles venham aqui, são pais adventistas. A gente tem mais problema com pais adventistas do que com os pais que não são adventistas. Então, eu acho que essa é uma das principais problemáticas que a gente tem em relação aos pais. Faltar a reunião, né? A gente, nessas questões, eu acredito assim, que a gente tem que ver. Eu sei que é cansativo e é desgastante, gente. Eu já fui diretora. Mas vale a pena a gente estar sempre estudando as nossas estratégias quanto direção de clube. É legal ter um grupo de pais. Mimem os pais de vocês. Coloquem lá o nome do clube, Unidade Coruja. Quando tiver oportunidade de você falar aos pais, lá na frente na igreja, ou na reunião dos pais, sabe, assim, apresentem, olha, essa aqui é a nossa unidade, a melhor unidade do clube é a Unidade Coruja, sem o apoio dessas corujinhas, mamães, os papais. Mudem as estratégias, tentem. Eu sei que é desgastante, nem todos vão aderir os esforços que a gente fizer, mas eu acho que é válido a gente estar sempre mudando as estratégias, sabe? Para alcançar. Eu tenho certeza aqui que a maioria dos clubes, são clubes já que a gente conhece que são clubes tradicionais na sua igreja, que a igreja sabe a importância do clube, isso é importante. A igreja sentir a importância do clube, a diferença que o clube faz na igreja, isso vai fazer diferença no relacionamento, no seu relacionamento com os pais do seu desbravador também. Né? Muitas vezes está faltando isso aí, mas eu sei que a maioria dos clubes aqui já tem isso, já tem esse espaço de reconhecimento. Então, eu acredito assim, Cíntia, que seja uma mudança de estratégia. Ver o que eu vou fazer agora. Né? Tem o grupo dos pais, já é legal. Vamos fazer a próxima reunião agora, vamos enviar cartinhas. Vamos colocar, sei lá, aviso, vamos marcar todo mundo, vamos promover mais a divulgação para essa reunião. Vamos resguardar as informações só para os pais que vierem para a reunião ou que procurarem em particular, né? Vamos agir com o desbravador. Olha, se o seu pai vir para a reunião, aí você promove, sei lá, alguma espécie de pontuação de mérito, alguma coisa assim. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que é igual o conselheiro para com o desbravador. Eu acho que é essencial você fazer amizade com os pais. A gente não, quando a gente fala de problemática, a gente não generaliza. Tem algumas mães aqui que eu percebi que quando eu converso, por exemplo, pandemia, a gente não está se vendo e tal. Então, quando eu converso no privado, quando eu chamo para uma conversa mais pessoal, funciona, né? Tem mães que já se tornam amigas mesmo, pau para toda obra e tal, quando você cria a intimidade. Então, acho que um dos caminhos é você usar o seu desbravador para chegar aos pais, né? Que essa é a intenção também, a gente alcançar os pais, né? Então, eu acho que funciona você se tornar amigo dos pais. O contato direto com os pais é muito importante. E é uma troca, né? Tanto o seu desbravador vai ser um meio de você chegar ao pai, como o pai também vai ser um meio de você chegar ao seu desbravador. Pode falar, Anderson. Pronto. Como a Minay falou anteriormente, quando eu era diretor, eu tinha uma proximidade muito grande com os pais. Esse problema que ela mencionou, de fazer as reuniões e os pais não irem, não acontece no clube dela.
eu creio que acontece nos demais clubes. Só que uma das coisas que eu fazia era exatamente isso. Quando eu via que no coletivo não funcionava, eu ia para o individual. Aí ia em casa, de cada pai. Aí dava a desculpa de saber como o filho estava e tudo mais, e aproveitava. Perguntava como estava, e isso gerou uma intimidade, né, entre os pais e o clube de modo geral. Só que eu fazia isso, depois fazia com o clube. E aí, aos poucos, os pais começaram a ser mais flexíveis, né? Serem mais dados com a gente. Quando a gente marcava algum evento para os meninos irem, eles iam lá, levavam, acompanhavam. Então, era assim, era muito legal. Aí Muito isso era bom. uma das... Oi? Muito bom, é uma estratégia. Então, isso era uma das estratégias que eu utilizava. Ainda meio inexperiente na época, mas utilizava. Muito bem, parabéns, Anderson. Obrigada pela contribuição. O Anderson, ele partiu da chamada coletiva para o individual. É uma estratégia, é o que a gente está falando. Mude a estratégia e você vai alcançar mais pessoas. Oi. No ano de 2018, eu estava como associado de clube, né, diretor associado de clube, e foi o ano que a gente decidiu batalhar para ir para um Campuri de divisão, né? Então a gente tinha que mexer com a parte mais sensível do corpo de um pai, que é o bolso. E aí a gente começou a ter muitas reuniões com eles. E assim, no começo do ano, quase nenhum pai estava indo. E aí uma coisa que a Cíntia falou e que eu achei muito massa foi justamente gerar essa amizade, sabe? E aí nós utilizamos essa mesma estratégia do Anderson. Primeiro a gente começou o grupo do Murinho. O que era isso? Durante a reunião, tinha pais que ia deixar o menino na reunião, e quem já foi na igreja José Walter, quem já viu que tem um murinho, né, que divide a parte da frente da igreja e a parte de trás, que é onde tem as salas e acontece a reunião. Algumas das salas, né? E aí os pais iam deixar o menino e ficavam nessa reunião, conversando nesse murinho. Aí o que é que a gente começou a fazer? Quando estava rolando a reunião, a gente um de nós saía de lá e ia conversar com os pais no murinho. Aí quando chegava, dizia, olha e tal, sábado vai ter hora social, e tu, olha, pô, fulana, tu pode trazer um bolo? Aí falando, posso, depois de conversar muito, a gente, pode trazer, e tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, vamos fazer um bazar, tu tem roupa. A gente chegou um momento que os pais, eles começaram a ter uma amizade tão grande com a gente, que eles começaram, tipo, ia ter bazar, eles faziam campanha para arrecadar roupa, eles chegavam cedo para botar as roupas no varal junto com a gente, entendeu? Então a gente realmente tinha uma relação de amizade ao ponto delas ligarem para a gente. Tinha mãe que ligava para a gente e dizia assim, fulano não tá fazendo a classe não. Aí lá e a gente conversar e tudo, era muito engraçado. E a gente criou uma brincadeira com eles, porque tinha as mensalidades que os meninos tinham que pagar, né? Dos gastos do Campuri. E quando o desbravador atrasava, a gente ligava para eles e já ia dizendo SPC, DBV. Então a gente ligava para cada um dizendo, aqui é do SPC, DBV, tudo bem? E tal, o que foi que aconteceu? Como é que a gente pode te ajudar? E aí tinham pais, é porque não tive tempo de entregar na data, não consegui fazer o depósito. Ou então, não, só vou ter tal data. Então, ali, na brincadeira do SPC-DBV, como é que a gente limpa teu nome com a gente foi conquistando eles, né, e fortalecendo essa amizade. Inclusive, muitos, até mesmo, eu saí, né, do clube para assumir o distrito, e muitos ainda continuam esse laço de amizade, né, por essa ligação. Muito bacana, muito bom. Que o Henrique trouxe aí a experiência do relacionamento proximal, né? Se aproximar, criar intimidade. Quer falar, Thiago? Carla, o problema da Aerolândia é o seguinte, a gente marca a reunião todo, mas não vai um pai sequer. Se vai 1, 2, 3 ou 4, no mínimo. Vai só Edinaldo, Penha, porra do tipo. A gente tem que pegar mais no pé desses pais fujões daqui da Aerolândia, que estão muito ausentes aqui no caso. Então, mudar a estratégia, Tiagão. Ver aí o que está sendo sempre feito
e mudar para outra coisa. Então, vamos começar aqui. A gente começou falando sobre alguns problemas, né, que a gente geralmente tem com o nosso relacionamento com os pais. E aí eu quero trazer para você, líder, seja você conselheiro, diretor, ou qualquer função que você ocupe aí no seu clube, três características que o pai espera do conselheiro do seu desbravador: mente renovada, coração dedicado e espírito correto. Uma mente renovada para que possa acompanhar as gerações, né? O Henrique ontem falou sobre as gerações e a importância da gente saber lidar com as gerações, né? A maioria de nós que estamos como líderes no clube somos de uma geração anterior e às vezes alguns ainda e outra, né, para trás. Então, nós crescemos no clube, alguns de nós crescemos no clube, outros não, mas o fato é que a gente teve uma adolescência diferente do que é a adolescência hoje, né? Então, esse é um aspecto importante, a gente ter essa mente renovada. Saber se apropriar das coisas que os meninos falam, dos assuntos que rondam a mente deles, sabe? Muitas vezes a gente acha que é bobagem, que é besteira, mas tem ali algum aspecto muito influente que está influenciando ele. E é bom a gente entender sobre aquilo para a gente saber argumentar, para a gente saber conversar com eles também, para saber dar exemplo a partir da linguagem dele. Um coração dedicado, isso vai se espelhar para o pai através da maneira com que ele vê que você lida com, não só com o filho dele, mas com crianças e adolescentes. Isso eles vão observar na igreja. Se ele não for da igreja, ele vai observar na comunidade, na rua, ele vai saber por alguém. Ele pode ser que seja um pai que pergunte sobre a sua conduta para outros. Talvez o pai não seja da igreja, mas conhece alguém que trabalha com você, que estuda com você, conhece alguém que seja da sua igreja, conhece alguém da sua família. E aí ele vai saber se você é esse líder, se você é essa pessoa de confiança, que tem uma mente renovada, um coração dedicado e um espírito correto, certo? Essas questões aqui são importantes por quê? Porque vão criar um elo de confiança, que é o que vocês trouxeram aqui para a gente. Uma das estratégias da gente trazer esse pai para perto, para ele ser o nosso colaborador, é conquistar a confiança dele. Para ser o nosso colaborador, mas também tem outra coisa importante, para que ele entenda o nosso papel, a nossa função, o nosso lugar, e não confunda as coisas. Como assim, Carla? Às vezes tem pai que espera de nós além do que a nossa responsabilidade, para além daquilo que é a nossa função. E muitas vezes nos delega coisas que não estão sobre a nossa alçada, vamos dizer assim. São pais que geralmente fogem às suas responsabilidades. E a gente tem que ter cuidado com isso. Por mais que você seja um líder dedicado, comprometido, você pode cair numa exaustão mental, passar a se sentir um líder inutilizado, que não, fora da sua função, que não serve, que não trabalha bem. Se você comprar essa ideia de que, sabe, tem coisas que realmente não estão sobre o nosso controle. É parte do pai, é parte da mãe, é parte da família. Mas aí eu torno a dizer aquilo que, para mim, não me contradizer, aquilo que eu falei na outra aula lá. Tem coisas, né, que acontecem com o outro que não são nossa culpa, claro. Mas a gente pode se responsabilizar como? Se sensibilizando para ajudar.
Porém, essa ajuda, é isso que eu quero que você entenda, líder, hoje à tarde, essa ajuda tem que ser uma ajuda consciente, amável, e também você entender qual o seu lugar, qual a sua função, até que ponto você pode ajudar. Às vezes, em alguns casos, e a maioria, todo o nosso perfil aqui, todos os distritos, nós não temos assim um distrito, pelo menos pelo que eu conheço, que tem um perfil de igreja rica, né, de desbravador. Aqui a maioria de nós somos do periférico, né, que arrodeia ali das comunidades. Então, assim, nós temos muitas situações que são, assim, preocupantes dentro da família, né? E se a gente não souber trabalhar a nossa mente com isso, a gente vai ficar desgastado, vai acabar com o nosso ministério, vai comprometer a nossa saúde mental e muitas outras coisas. O conselheiro ajudará os pais desenvolvendo valores nos seus filhos. É isso que a gente tem que entender, que nós somos educadores que estarão ajudando os pais. A maioria das crianças, eu estou falando das que não são da igreja, os pais que não são da igreja, vou voltar um pouquinho a fita. Até os pais que são da igreja, alguns pais da igreja, não têm um trato de educador espiritual dos filhos em casa. Está faltando o aspecto de desenvolver princípios e valores nas crianças. Isso, infelizmente, alguns pais na igreja estão despreparados para isso. Fora da igreja é que a gente vai ver isso mais marcante, mais presente ainda, né? Valorização de comportamentos vulgares, né? De coisas totalmente sem princípios e valores, sendo valorizados pelos pais, esses tipos de comportamento aí fora. E aí nós, gente, eu gostaria, se você saísse essa tarde, só com isso na sua cabeça, já valeu o curso todo. O seu lugar, o seu papel é de ajudador, de um auxiliador na construção desse pequeno cidadão celestial. O lugar que você ocupa no clube, na igreja, na vida dessa criança, é de ajudá-la a se desenvolver para o lar eterno. E para viver aqui da melhor maneira possível, desenvolvendo valores. Em outro lugar, se a criança não estiver numa escola, tô falando de escola que ensina, né, o ABC, as palavras, falando de escolas. Se ela não estiver numa escola cristã, com princípios cristãos, o clube de desbravadores é a única chance que ela tem de desenvolver esses valores. Então, você vê como a responsabilidade é grande? Responsabilidade e privilégio. Tem alguns. E, para a gente desenvolver esses valores, a Bíblia é a nossa principal ferramenta, deve ser a nossa principal ferramenta. Certo? Não seja, em nome de Cristo, não seja um líder relaxado espiritualmente, que vai passar a meditação lá na unidade, acorda nos tropelo de manhã, às vezes até lá na reunião do clube mesmo, e tá procurando um verso qualquer, lê lá para o menino e dá uma explicação. Não faça isso. Eles vão perceber que aquilo ali não teve profundidade nenhuma, não teve estudo, não teve uma aplicação real para a vida dele, não fez sentido. Não faça isso, tem que fazer sentido. A gente tem que ter relacionamento com Deus. Se a gente tiver propriedade, se a gente tiver relacionamento, a gente vai ter propriedade para falar de Cristo para eles, e aí sim a gente vai conseguir promover um encontro entre Jesus e o desbravador. Evangelho é isso, meu líder. Evangelho é encontro com o pecador.
Jesus se encontrou com a samaritana no poço, ela estava sofrendo. Jesus se encontrou com Pedro lá, mandou ele pescar do outro lado, jogar a rede de novo. Ele estava sofrendo. Aquele encontro que ele se tornou um seguidor, foi um encontro, o evangelho se apresentou para ele. Jesus se encontrou com cego, com leproso, com endemoniados, curou, restaurou, mudou a vida. Como é que a gente está promovendo esse encontro entre Jesus e o desbravador? Nós somos promovedores de encontros, então a gente tem que estar preparado para apresentar um ao outro. Entendeu? Vamos aqui seguir adiante. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai mostrar? Princípios éticos. Quando a gente fala de valores, são princípios éticos, né? Quais valores? Amor, amizade, honestidade, lealdade, fidelidade, certo? Isso são valores. Como é que a gente vai fazer? Através da modelação, inspiração e aconselhamento. Para tudo isso, volto a dizer, a gente tem que estar afinado com a palavra de Deus, com a Bíblia. E o desbravador entender que aqui, essa é a Bíblia, nós somos amigos da Bíblia, que a gente lida muito bem com ela, que a gente tem intimidade, a gente tem que mostrar isso. Ai, desculpa a zoada aqui. Pronto. A gente tem que mostrar isso no nosso relacionamento com eles. E sabe, hoje em dia, os meninos, vocês sabem disso, vocês estão mais próximos dos desbravadores do que eu, nesse momento, né? Que eu não estou dentro de um clube. Mas vocês sabem que os meninos têm muitas referências, principalmente se tratando de internet, youtubers, né? Tem aí uma infinidade, uma lista para todo gosto, de vários assuntos. Eles criam vários conteúdos e se tornam referência para os meninos. É importante a gente saber, conhecer pelo menos um pouco desse público. É importante, para gente, como eu falei lá no começo, para a gente saber conversar, argumentar, para a gente saber extrair também alguma coisa que aquele youtuber fez, faz, falou, e trazer para os meninos. Não, agora, uma coisa importante. Toda a sua mensagem com o seu desbravador, eu estou falando isso tudo da parte espiritual, eu sei que você já sabe, mas eu estou falando disso tudo porque isso tem algo por trás, a essência. Qual é? A confiança dos pais. Isso aqui vai impactar na confiança, no seu relacionamento com o pai do seu desbravador, viu? É através da Bíblia que a gente vai fazer a modelação, com personagens bíblicos. Aí você pode citar, por exemplo, o Naruto, né? Eu gosto muito dessa história do Naruto. Eu não cheguei a assistir assim Naruto acompanhando. Eu assisti alguns episódios só para entender, li sobre a história, né? Para entender um pouco. E também na clínica, na faculdade, psicologia, quando a gente começa a estagiar, a gente fica na clínica, né? Eu atendi, a minha área não é clínica, é atenção à saúde. Aí eu fiz estágio nos CAPS, esse último semestre no CAPS infantil, mas eu participei na clínica do plantão psicológico, que a gente atende as pessoas assim, é o plantão do hospital, quando chega o pessoal na urgência, emergência, que não precisa marcar hora, chega, vai ser logo atendido. Eu estive no plantão psicológico. Então, a gente recebe muitas pessoas que tentaram suicídio e que estão em crise psicótica, às vezes passa a crise ali mesmo. E aí, em uma das supervisões que a gente fez, uma colega trouxe o caso de um paciente que ela atendeu, e que foi tocado o nome do Naruto, adolescente. Eu achei muito interessante a fala. Que o Naruto é alguém com quem ele se identifica. E por quê? Porque ele é alguém triste.
Então, às vezes, assim, a gente olha, segura aí o exemplo, porque é alguém triste. E às vezes a gente critica os meninos, porque estão assistindo muito desenho, muito Naruto, muito anime, muito isso, muito aquilo. A gente tem que ir numa camada mais profunda. O que aquilo ali significa para ele? E aí, às vezes, a gente vê assim, os meninos de hoje em dia estão tentando se matar porque eles estão assistindo Naruto, porque eles estão ouvindo música tal, porque eles estão ouvindo isso, aquilo, aquilo outro. Mas não é bem assim. A gente não pode ver essas coisas como se fossem demônios e colocar nelas a culpa. Não, alguma coisa na questão existencial que está levando essa criança a assistir Naruto e gostar de Naruto. E nesse adolescente, no caso aqui que eu estou trazendo para você, ele se identificava no Naruto pela tristeza profunda que o Naruto tinha. O Naruto era, se não me engano, órfão, pais separados. Eu sei que ele era um menino muito sofrido, cresceu sozinho, sofria bullying, né? Sofreu ali com as pessoas da sua vila, era isolado, enfim. E qual é a criança que não vai se identificar com um personagem desse, que parece ser tão real para eles, né? Então, assim, estou trazendo isso para você pensar que há algo de identificação, se modela um comportamento a partir dali, se identifica, se relaciona, porque enxerga nesse personagem, nesse youtuber, algo que eles gostaram. Desculpa se tem alguém querendo falar, levantando a mão, eu só estou vendo 4 quadradinhos aqui, então se alguém quiser falar, pode interromper, tá? E aí, meus líderes, a gente tem que se apropriar da palavra para saber falar para os meninos, trazer para eles modelos de inspiração também. Sabe? Jeremias era alguém muito triste. Era um jovem muito triste, Jeremias também. Isaías. Pedro, alguém que a gente pode se inspirar e contar sobre a raiva descontrolada, sobre a mania que ele tinha de querer agir por impulso, de resolver sozinho as coisas, por conta própria. É um exemplo de modelagem para eles, mas eles não estão tendo acesso, porque quem é ali o mentor espiritual, que é o conselheiro, que é o diretor, não está passando isso para eles. Então, assim, a gente tem que, nos nossos momentos com as crianças, a gente tem que aproveitar ao máximo de trazer Bíblia, de trazer Jesus Cristo. Jesus Cristo. Outra coisa, os personagens bíblicos, a gente não pode apresentar como heróis. Eles não são heróis, gente. Isso afasta o interesse juvenil da Bíblia. Principalmente os adolescentes, eles querem ver pessoas falíveis que nem eles. É por isso que eles gostam do Naruto. Eles querem ver pessoas reais, que vacilam, que pecam, que erram. Então, a gente tem que apresentar um Davi pecaminoso, um Sansão pecaminoso, um Daniel, uma Esther, a rainha Esther, que a gente pensa, né? A rainha Esther, pecaminosidade também. Nisso a gente tem que se aprofundar na Bíblia, estudar e mostrar para eles que essas pessoas são reais e o poder de Deus na vida deles. Olha aí a diferença, olha aí a sacada. E o que Deus fez na vida de Davi, de Pedro, de Sansão, de Daniel, ele pode fazer na sua vida também, porque você é igual a esse personagem. Nós somos falíveis, nós somos reais. Alguém quer falar? Eu ouvi o microfone ligando. Pode falar. Fala mais alto, Samuel. Tá baixinho. Tá certo. Enquanto o Samuel se prepara, eu vou ler aqui alguns comentários bem bacanas. Tá cheio de comentário. Rosélio, primeiro passo do clube. O primeiro passo é o clube dar resultado e apresentar aos pais o progresso do desbravador periodicamente. Nunca deixar para abordar os pais apenas em eventos, verdade. Os pais são fundamentais no crescimento do garoto, dentro e fora do clube também.
Muito bom, Zélio. Demais, Zélio, e isso até aproxima o menino do clube. Elias entrou em depressão, ótimo. Jonas se revoltou com Deus, fugiu, se escondeu. Muito bem, muito bom. Obrigada, Cíntia. Guilherme, essa semana eu li um texto que relacionava um personagem da Marvel ao Sansão. E a história se encaixava muito. Exatamente, você pode começar por aí, Guilherme. Pelo Thor, pelo Homem-Aranha, pelo Naruto, levá-lo para a Bíblia e não pode parar lá no personagem bíblico. Tem que seguir para Jesus Cristo, viu? A nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Não pode anular a Bíblia. Pode falar, Samuca. Tá ruim o áudio, né? Posso falar, Carla? Pronto. Oi, deu certo? Deu certo, Samuel? A Carlinhos quer falar também. Pode falar, Carlinhos. Eu acho que ele... Pronto. A questão dos exemplos, né? Achei muito interessante quando você falou isso, porque quando você coloca os personagens bíblicos como heróis, você está dando para o menino um exemplo inalcançável. Ele não consegue alcançar isso, por isso que ele perde interesse. Entendeu? E aí vem uma indagação. Mas o super-homem é um exemplo inalcançável também. Porque ele tem superpoderes e tal e tudo. O menino não vai conseguir voar, o menino não vai ter a visão raio-x, sei lá, aquelas coisas lá. Ele não vai ter. E aí por que ele admira o Superman e por que ele não admira os personagens da Bíblia quando são passados assim? Entendeu? maneira. Justamente a maneira como isso é passado. Entendeu? Então, assim, se você for ver o Superman, mostra umas falhas dele. Ele tem a falha dele, ele tem a fraqueza dele. E a gente erra porque em passar como se fosse um herói perfeito. Sempre dá certo, sempre ganha. Entendeu? Então, assim, além de ser um exemplo inalcançável, tem aquela história que, tipo, parece que é assim, não, eu tenho que sofrer primeiro para poder ter a bênção de Deus, para poder ter a graça de Deus. E aí o menino vai criando mais uma aversão. A gente romantiza, né? Exatamente. Romantiza o sofrimento. E cria uma aversão a respeito desses personagens bíblicos, entendeu? Mas, por outro lado, eu entendo a questão do romantizar. Porque se você for ver a linguagem bíblica, ela, de certa forma, até um pouco poética, né? Ela é muito... Aí acaba... Quem lê, né, acaba influenciando assim. Nós também... A gente também tem que reconhecer que a gente vem de uma cultura que nós recebemos a informação assim também. E hoje, isso aí. Isso pesa muito. A gente tem que desconstruir. Ou seja, é algo muito fácil. Pelo contrário, é algo muito difícil. É tipo assim, eu tenho uma cultura, né? Ou eu não tenho, na verdade. Você pegar uma cultura e você modificar é muito difícil. E quando essa cultura nem existe, nós não temos essa ideia. E o complicado para a liderança, Carla, o complicado para a liderança, nesse aspecto, passar a mensagem assim, é porque hoje a questão do conservador, né, ainda é muito forte dentro da igreja. E aí o que é que acontece? Se você chega com o pensamento, com as ideias assim, às vezes a própria igreja também te rebate. A própria igreja também inibe a tua atitude, entendeu? Por isso que é muito importante a gente, como liderança, realmente ter embasamento bíblico, conhecer o espírito de profecia, porque a gente não tem que acreditar no que as pessoas mais antigas falam, mas a gente tem que se ligar se o que as pessoas mais antigas falam tem coerência com a Bíblia. Eu já rebati muita gente antiga, que é antigo na fé, e tem um pensamento arcaico, e ficou sem argumento. Mas para isso eu tive que conhecer a Bíblia, conhecer o Espírito de Profecia, para poder falar. E infelizmente, a atual geração de líder só quer botar um lenço, cara. Só quer botar um lenço, só quer o status, só quer a posição, entende? E isso prejudica muito, entendeu? E isso acaba... o principal a gente acaba perdendo, entendeu?
Sábado passado eu preguei na igreja sobre fidelidade. Isso aí que você falou agora me fez lembrar. Fidelidade, gente, não é, por exemplo, trazendo para o casamento, né? Que é onde a gente, assim, falou em fidelidade, a gente relaciona a namoro, casamento, né? Traição, essas coisas. Não é isso. Eu não trair o meu cônjuge, o meu namorado, é eu ser leal. Se eu não trair, eu estou sendo leal a ele. E eu ser fiel, aí a gente pode trazer para o contexto clube de desbravadores, viu, líder? E aí eu quero que você pense, se você é um líder fiel. Fidelidade é manter-se originalmente ligado ao princípio, à origem. Qual é a origem do clube de desbravadores? É missionária, é evangelística. Eu estou sendo uma líder fiel ou eu estou adulterando a finalidade do clube de desbravadores? Então, veja a importância da gente entender o real sentido de uma palavra. Fidelidade, manter-se fiel, né, direitinho, o que é original, o princípio original, pelo que foi criado. Um casamento, por exemplo... Oi? Desculpa te interromper, eu estava aqui agitando o áudio. Certo. Falou algo muito importante a respeito, né? Tipo assim, a gente estava no treinamento esse ano, Marcela vai lembrar quando eu falar aqui de adolescente, né? E o pastor foi muito mesmo assim, orientou mesmo a gente. Gente, olha, eu como departamental de jovens, eu preciso assistir determinadas séries para me saber o que é que os meus jovens estão assistindo, para me poder orientar da forma correta. Uhum. Não é que agora eu vou estar assim, viciado em série. Não. Eu até ele citou a série Casa de Papel. E outra série lá que ele citou lá para a gente no treinamento. Então ele está orientando. Vocês, como coordenadores de adolescente, vocês precisam ver o que é que os adolescentes de vocês estão assistindo, estão vendo, para que vocês possam ver ali que eles estão assistindo e vocês possam ali poder orientar da forma correta. O problema é que a gente quer orientar o desbravador, a gente quer orientar o adolescente sem conhecer. Não vai assistir determinada série porque é pecado. Não é de Deus. Mas eu parei eu como líder, eu parei para assistir, para me ver, para me poder ver ali o que é que eu posso orientar daquela. E quando você fala, eu também assisti, você gente, não é que você vai agora seguir... maratonar, né? Não é isso, não. Você tem que... Vai ali, vai vendo o que é que eles vão postando e você vai montando ali e você vai trabalhando. Você pode trabalhar o quê? Você pode trabalhar em uma palestra, você pode trazer para o desbravador uma roda de conversa. Tem várias maneiras, né, que você pode ser trabalhado. Isso. Mude a estratégia. Eu queria só dar uma contribuição aqui, rapidão. Pois não. Esse exemplo que o Samuel deu de séries e tudo mais, eu utilizei, mas não voltado mesmo para séries. Eu utilizei a questão de memes, né? Hoje em dia é febre. Todo mundo compartilha memes, ainda mais os adolescentes. E eu vi que uma determinada uma coisa sobre namoro. E, assim, eu até ajudei uma amiga para, assim, mulher, né? Tem mais jeito. Aí expliquei a situação. Olha, ela tá postando esse tipo de coisa. Uma coisa que eu achei interessante é a gente pegar tipo um meme e falar sobre namoro para ver, tipo assim, jogar verde para pegar a madura. Aí ela me ajudou nesse quesito e a gente jogou no grupo de que a gente estava. E aí ela se sentia assim um pouco incomodada, mas não incomodada no sentido de ser ruim. Acho que a semente foi plantada e ela colheu,
entendeu? E depois a gente foi, isso deu uma brecha para a gente falar com ela e abordar o assunto. Depois conversamos e ela aceitou tudo de boa. Era uma coisa relacionada a namoro, né? Só que ela estava namorando com pessoas que, assim, não eram muito, digamos, vou fazer julgamento, né? Não eram muito apropriadas para ela naquele momento. Uhum. O Anderson, obrigada, Anderson, falou aí que a menina ficou incomodada, o que ele trouxe para ela causou um espanto. É isso, o Rubem Alves falou, que o professor, ele tem que promover espantos, tem que criar espantos, é aí que a gente vai alcançar, promover, né, criticidade, raciocínio, pensar, para que eles possam se desenvolver. Também é bom saber o que o desbravador gosta de ver, porque na Bíblia tem todos os gêneros de histórias. Aí dá para encaixar o interesse do desbravador. Muito bom, Guilherme. E aí a gente vê outra importância de você não ser Moisés, mas ser um líder de 10, um grupo de 10. Lembra lá, porque se você... Já pensou o diretor saber os gostos, o diretor pode até saber, mas o diretor ter o trabalho de se apropriar de todos os gostos literários e de vídeos que os meninos dele gostam, é muito trabalho, gente. Esse é trabalho para o super conselheiro, super conselheira. Vamos continuar aqui, que a gente falta só 10 minutos, né, Henrique? Ou é 5? Já é 16h50. Vamos aqui para terminar a tela. Então, assim, a gente falou muito... vocês trouxeram contribuições maravilhosas. Isso de Bíblia. Enche o teu coração de Bíblia. Estuda a palavra, para você saber argumentar. Para você... Não no sentido de discussão, viu, gente? Não é para... Aqui, o objetivo da gente, para estudar a Bíblia, não é para debater com as pessoas. É para, primeiro, salvar você, trazer uma mudança de vida, de comportamento, de pensamento para a sua vida. E a partir daí, dos pensamentos, você poder ajudar outras pessoas, certo? Leia a Bíblia como se você nunca tivesse lido antes. Tente se desfazer das ideias que você já tem. E peça a Deus que Ele fira o teu coração. Nada de melzinho, palavras que vão aliviar, não. Peça para ele despedaçar, que você vai ver que você aprende mais. Eu tenho essa experiência e, pelo menos comigo, tem feito uma grande mudança. Eu quero trazer aqui para vocês, que a gente já está caminhando para o final, um problema que a gente tem também no clube e de muitos pais é o problema do homossexualismo. Muitos pais, principalmente da igreja, ficam assim bem... Isso, peça para ele desalienar você, exatamente. Muitos pais ficam bem preocupados. Gente, esse aqui é o Ministério Amizades Verdadeiras da Igreja Central Paulistana. É um ministério que nasceu com a intenção de ajudar pessoas, agora veja bem a diferença, pessoas que buscam ajuda, tanto porque se sentem atraídas por pessoas do mesmo sexo, como também os pais desses adolescentes, no caso, se for um adolescente ou uma criança, né? Que ficam aí num luto, sofrendo, enfim. Então, esse ministério é para ajudar. Esse ministério, eles estão, assim, numa labuta, assim, para disseminar o ministério para o país todo. É uma bênção. Vale a pena você separar esses 2 dias aqui de agosto, ó, 15 e 16, nesse horário aí, os temas são esses aí. É um pessoal capacitado, trazem estudos científicos, tem a cosmovisão cristã desse assunto, vão saber orientar, eles vão falar sobre esse ministério, e se você deseja atuar nesse ministério, eu sugiro que você assista essas 2 palestras e conheça um pouco sobre esse ministério. O nome do ministério é Amizades Verdadeiras. Vou mostrar aqui para vocês o site deles.
Procura lá no Google Amizades Verdadeiras. Ministério Amizades Verdadeiras. Vou mostrar aqui. Cadê Google? Eu participo desse ministério. Agora, não é aqui não, Carla, é aqui. Aqui, ó. O versículo central do ministério é esse aqui. Todo aquele que nele crê não será confundido. Gente, assim, é de um amor maravilhoso. Vale a pena você conhecer, ó. Nem a palavra homossexualismo é usada. Assim, não chama a pessoa de homossexual, nem de gay, nem de lésbica. O nome é atração pelo mesmo sexo. Certo? Então, assim, eu super indico para você se aprofundar nesse tema. Eu acho que é um tema super relevante, que muitos aqui de vocês não são líderes só de clube, são líderes de igreja também. Procurem conhecer melhor para poder atuar. Se você sente no seu coração o desejo de ajudar pessoas, se você, de repente, é uma pessoa que é procurada para ajudar pessoas que sofrem nesse sentido, então, dê um pulinho lá no Amizades Verdadeiras, tá bom? Você vai poder ajudar tanto os pais como a pessoa mesmo que procurar ajuda porque sente atração pelo mesmo sexo, tá? É uma dica. Muito bom. Eu assisti as 2 palestras, conheci o ministério, aí quis me aprofundar. Aí eles dão um curso de treinamento, os encontros é semanal. No meu grupo, por exemplo, tem o pastor Sóstenes. Ele está sendo treinado junto comigo. Ele não é o líder, viu? A líder é uma moça lá de São Paulo. Então, ela está treinando a gente. Então, assim, está disseminando até o pastor Sóstenes nem no Brasil tá, né? Tá no Peru. Então, assim, é uma maravilha. Vale muito a pena. A gente estuda livros e estudos de caso e muito debate. É uma bênção. Procure, tá? Amizades Verdadeiras, super indique para a liderança da sua igreja também. Alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta, alguma coisa a fazer sobre esse assunto? Se não tiver, eu vou mostrar o último slide aqui, para a gente chegar no... Pronto, aqui é só ideias, tá? Vocês falaram de ideias aí de como se aproximar dos pais, de ter relacionamento. Esse aqui também é uma das ideias. No cantinho da unidade, é o momento de vocês descobrirem a data de nascimento dos pais dos desbravadores de vocês. Usem esse aplicativo super bacana, o Canva. Mandem mensagens de parabéns, Dia dos Pais, Dia das Mães, certo? Sejam carinhosos com os pais de vocês, sejam bem-humorados, certo? Se aproximem, mude a estratégia, busque um relacionamento. E nesse relacionamento, entenda que você está sendo esperado algo de você. O perfil que o pai quer ver em você é aquele lá que a gente viu no começo. Alguém de mente renovada, com coração comprometido e espírito de confiança, né? Que ele possa olhar para você como um ajudador, alguém que ele possa confiar e que os filhos vão estar em boas mãos. É assim que a gente conquista um pai para o nosso lado. A fonte está aqui, guia para conselheiros, e é isso. Ninguém quis falar, nem contribuição, então vamos orar. O Anderson ligou o microfone. Desculpa, Anderson, pode falar. Não, tudo bem. Era só 2 coisas bem pontuais. Era a primeira, que era o aplicativo Canva, que eu já utilizo ele há um tempo, né? E é um aplicativo muito bom, simples, gratuito, tem a versão paga também para quem quiser, enfim, não estou divulgando o aplicativo, só apenas mencionando. E o outro ponto é, falando sobre os pais, que uma vez uma mãe, ela chegou para mim, na época que eu era diretor, ela disse assim: olha, nós pais entregamos os nossos filhos, os nossos tesouros a vocês. Então, o que vocês têm que fazer com nossos filhos é bem mais do que nós fazemos
entendeu? Ela falou mais ou menos nesse sentido. E aí caiu a ficha. Meu Deus, eu tô com uma grande responsabilidade. Eu tô sendo o pai, o responsável legal por essa criança enquanto ela estiver nas minhas mãos, né, no meu poder durante aquele período. E aí, como eu lhe falei, na época que eu era diretor, eu era muito inexperiente. E aí eu treinei na base. E Que bom. fui atrás de coisas para saber como que eu sabia, tinha que lidar com crianças, né? Com crianças e adolescentes. E só um outro pontinho, antes de entrar no clube de desbravadores, e na igreja de uma geral, foi meio que junto, eu odiava adolescente e criança. E hoje é totalmente o contrário. Que bom. É aquela história, né? A gente passa a amar porque cuida, ou eu cuido porque amo? Você já pensou? Vocês já pensaram nisso, líderes? Você ama porque cuida, ou você cuida porque ama? Então, com esse pensamento, vamos encerrar. Vamos orar, tá bom? Feche aí seus olhos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada por esses momentos onde nós podemos aprender uns com os outros, dividir nossas experiências, opiniões, pensamentos, nos aprofundar. Deus seja louvado. Continue abençoando a liderança desses guerreiros e guerreiras que estão aqui, que estão se dedicando o seu tempo a aprender um pouco mais e a dividir também, colaborar com as suas experiências. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós te pedimos amém. Muito obrigado, Carlinha.